Olá, sejam muito bem-vindos ao Assincast, o podcast da Assincar. E hoje eu tirei o homem de trás das câmeras e trouxe para frente das câmeras. Estou aqui com ele, Fernando Freitas, da produtora Fernando Freitas Audiovisual. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. Obrigado por essa oportunidade de estar participando desse espaço, né, tão relevante para todos nós. Eu estou aqui para contar um pouco da sua história, né? A gente ama histórias aqui no Assincast. Então, eu quero, para a gente poder começar, eu quero saber como é que nasceu a produtora, né? Essa produtora audiovisual. Então, Ana, é o seguinte. A produtora, a história da produtora, ela é mais recente, mas tudo se remete, quando tudo realmente começou, há anos atrás, né? Eu falo que o que aconteceu na minha vida, as coisas foram acontecendo, na verdade, sabe? E quando eu era bem jovem, bem novinho, olha só que coisa, eu tive um acidente na minha perna, eu cortei a minha perna na casa da minha avó, e foi assim um corte bem feio. E a partir daí, eu tô falando, eu tinha meus 11, 12 anos de idade. Uhum. E aquela coisa de ficar, né, muito ocioso, aquela coisa toda, eu comecei a aprender violão. A música entrou na minha vida depois desse acidente. Certo. Eu comecei a fazer aulas de violão com um primo e tudo mais. Depois de um tempo, meu pai começou a pagar as aulas de violão para mim. Através do violão, eu comecei a tocar em casamentos, já comecei a ganhar meu troquinho. Certo. Ganhava meu dinheirinho ali já. Isso aí nós estamos falando aí, eu devia ter talvez uns 13 anos de idade, certo, mais ou menos, 13, 14 anos. E a partir dessa necessidade de a gente tocar em casamentos, nós começamos a tocar fora, em casamentos em cidades de fora, nós precisamos de um equipamento de som. Uhum. E aí eu comprei, pagando R$20 por mês, pagando um consórcio de R$20 por mês. Depois de 10 meses, R$200, eu comprei a primeira mesa de som. Que legal. E comprei a mesa de som e comprei o primeiro equipamento de som para a gente tocar em casamentos em cidade de fora. Para fazer isso profissionalmente, vamos dizer assim. Eu já ganhava um dinheirinho com isso, né? Eu já ganhava um dinheirinho com isso. Sim. E olha só como as coisas vão acontecendo. Quando eu comprei esse primeiro equipamento de som, o pessoal da escola, do Lígia Beatriz, precisava de um som para poder fazer a festa junina. E aí o pessoal me indicou, que na época quem me convidou para tocar em casamentos era o Paulo Calazense, muito conhecido aqui na cidade, professor de matemática, muito conhecido, muito bem quisto aqui na cidade. E ele me indicou para o pessoal lá na escola, no Lígia Beatriz, para poder fazer o som da festa junina. E aí eu comecei a atender com som, fazer eventos com som. Aí as escolas começaram a me chamar para poder fazer eventos, festa junina, formatura. Um belo dia a prefeitura me chamou para poder fazer um evento. Uau. E aí comecei a atender a pequenos eventos. Isso já há quanto tempo? Fazia quanto tempo já? Nossa, isso aí capaz que eu tinha com meus 15 anos, 16 anos de idade. Você era menino ainda? Com certeza, Tinha 15, 16 anos, fazia eventos, atendia a prefeitura. Que legal. As escolas. Ou seja, eu venho do áudio. Né? Eu venho do áudio. E a partir daí, depois de um certo tempo, surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar na rádio aqui da cidade. Ah, tá. Então essa voz vem daí, né? Eu trabalhei muito tempo na rádio aqui, uma rádio local, né? E assim, eu sempre gostei muito dos bastidores. Sei. Surgiu a necessidade da rádio de gravação dos spots, das propagandas comerciais da rádio. Legal. Aí eu montei um pequeno sistema para gravar programas de rádio. E a partir daí as pessoas me procuravam para gravar. A gente tem uma dupla aqui, estamos querendo gravar uma música, um CD para a gente poder, só para distribuir para as famílias, para nossa família mesmo. Você faz? Eu falei assim,
Faço, dá pra fazer. Aham. E aí comecei a gravar CD. Legal. A partir daí, o pessoal me procurou, mas olha só, a gente quer gravar um CD, mas a gente gostaria de fazer uma capinha pro Quer dizer, CD. a demanda foi aparecendo. Justamente, as coisas foram acontecendo na minha vida. Entendi. Entendeu? As coisas foram acontecendo. E que hora Não que foi você nada percebeu? programado. Entendi. Que hora que você percebeu? Você falou assim, uau, isso aí já virou um negócio. Que hora que você deu esse clique? Sim. O que aconteceu? Nessa época, eu ainda trabalhava na rádio e fora do horário da rádio, eu fazia esses serviços particulares. Quando esse serviço particular começou a crescer, o fluxo cresceu, e aí teve uma hora que eu tive que pesar. Entre fazer essa parte toda lá, ou dividir o horário entre o espaço que eu tinha na rádio e esse serviço particular. Eu dedicava esse tempo lá. Assim, não, agora eu acho que a coisa, eu tenho que seguir meu caminho, que foi quando eu estava já dedicado mais a tudo isso. A gente já tinha um fluxo mais Isso legal. quanto tempo depois? Assim, imagina você estava com que idade, vamos dizer, ou há quanto tempo a gente está falando? Aí eu devo ter trabalhado na rádio mais ou menos em torno de uns 15 anos. Nossa, foi muito tempo. Vamos dizer aí que eu acredito que eu já tinha aí meus 25, 30 anos, por aí. Mais ou menos. Eu imagino que, e assim, nessa história, a gente tá falando aí, vamos colocar aí a gente falou entre 15 e 20 anos, vamos dizer assim, nessa história toda, né? Eu imagino que você deve ter tido muito desafio nesse período, ou não? Porque toda história de empreendedor tem desafio. O primeiro deles foi conhecimento, né? Porque naquela época, acesso à internet, à informação como a gente tem hoje em dia, era raríssimo. A internet era discado, né? A gente esperava final de semana para poder conectar. A gente nem tinha cultura para procurar essas coisas, né? Era através de livros, conseguir acesso a livros. O primeiro livro manual que eu comprei de áudio, por exemplo, veio de São Paulo e demorou uma data para poder conseguir para ele chegar. Né? A gente lia aqueles livros técnicos e mesmo assim muitos termos a gente nem conhecia. Sim, né? E aí a coisa foi caminhando de acordo com cada evento que aparecia para poder fazer. Era uma necessidade de um equipamento, de um aparelho novo, né? Por exemplo, quando eu comecei com o som para fazer festas particulares de casamentos, era o que a gente chamava de som mecânico, né? Até então, a nomenclatura DJ não existia. Sim, né? Não era, né, DJ, a gente colocava som mecânico em festas. Né? E a partir daí, a gente era contratado para botar o som mecânico na festa, depois começou a surgir a necessidade de bandas, então já é necessário uma estrutura maior. E como eu disse, informação, qual aparelho comprar, o que iria se adequar. Então, a gente não está falando de muito tempo atrás e um dos desafios foi a informação. Na era da informação, a gente está falando isso, né? Então, assim, acesso a essa informação como a gente tem hoje em dia, hoje a gente, né, é tudo muito fácil. Tá na palma da mão, né? Tá na palma da mão. E segundos, a gente já consegue isso. A parte de áudio, muito tempo depois que eu já trabalhava com áudio, que eu consegui fazer um curso em BH. Fui para BH lá durante um bom tempo. Foram 3 módulos de áudio que eu fiz, tive a oportunidade de fazer. Fui para Apucarana, no Paraná, fazer também curso lá também, né, falando com relação a áudio. E a questão do estúdio, que até então era só gravação de áudio. Né? Era só áudio. Eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro. Surgiu a oportunidade de um curso lá no Rio. Fui fazer um intensivo lá. Fiquei uma semana por conta, né, dentro de um estúdio de gravação profissional lá no Rio. E isso aí foi em 2011. Em 2011, acesso à informação ainda era bem difícil, limitado. Com certeza. Apesar de já ter melhorando, a questão, né, da né? internet, mas as informações eram todas em inglês. Né? Eu não domino inglês, depois a gente pega alguma coisinha com relação a termos técnicos, dá para entender. Mas, assim, ainda nessa época, o acesso à informação era muito curto, né? A gente não tinha tanto acesso. Em português... E olhando assim para sua trajetória, a gente falou de desafio, né?
Mas o que te dá orgulho de ter vivido essa história, né? Durante essa trajetória, o que você sente mais orgulho? De olhar para trás e me identificar que, apesar de como as coisas, como eu disse, as coisas foram acontecendo, Sim. elas foram simplesmente acontecendo para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Uhum. Então, isso é uma grande satisfação, porque eu amo o que eu faço. Sim. E eu acho que eu não sei fazer mais nada. Uhum. Se eu tiver que fazer qualquer outra coisa, eu não sei se daria certo ou não. Uhum. Entendeu? Então, assim, a minha satisfação é que se fosse para fazer tudo de novo, passar os perrengues, passar as dificuldades financeiras até para poder comprar Sim. equipamento, para poder correr atrás de informação, para estudar e tudo mais, eu faria tudo de novo. Para criar esse estúdio, né? Para criar esse estúdio, o estúdio aqui, a produtora audiovisual, ela veio pós-pandemia. Uhum. Né? Porque a pandemia foi difícil para todo mundo. Agora, imagina para quem trabalha e vivia até então, 100% dependendo de show de evento. Uhum. Eventos, evento foi a categoria que parou primeiro e foi a última a voltar. Verdade. Né? Eu dependia de movimento, eu preciso de gente, de grande movimentação para poder trabalhar. Uhum. Né? Então, assim, foi quando surgiu essa questão de vídeos. Sei. O que aconteceu, hein? Eu vi uma possibilidade de gravar vídeos, fazer transmissão de vídeos ao vivo de casamento. Inclusive, legal. O primeiro casamento, a primeira live de casamento que teve em Carmópolis na época, foi o da minha irmã. Uau! Foi a minha irmã. Uhum. E aí, por quê? A gente tem parentes que moram fora, minha prima mora em Portugal, por exemplo, e além dela, outras pessoas que estavam em casa, por causa da limitação de quantidade de convidados que poderia ter na igreja, Sim. assim, gente, a gente podia fazer uma live, a transmissão, porque as pessoas nossos parentes poderiam acompanhar de casa. Hoje é uma coisa tão comum, mas você imaginar que você tem essa ideia, né? Vamos dizer assim. Isso em plena pandemia. Pois Em plena pandemia. Eu precisava fazer alguma coisa que eu precisava trazer dinheiro para sustentar a família. Verdade. Né? Assim, o primeiro impacto foi fazer... Minha mãe trabalha com salgados, a gente começou a fazer salgados, a revender salgados dela. Sei. Era uma maneira de fomentar o trabalho dela, da minha mãe, que também estava parada. E trazer renda para dentro de casa. Porque... Sim. Tava tudo parado, eu não tinha trabalho. Uhum. Né? Eu passava o mês lá com R$150 no bolso. Então, eu preciso fazer alguma coisa. A sua mola propulsora foi uma necessidade, foi né? Foi uma grande necessidade, aliada a uma vontade que já tinha de montar alguma coisa com relação a vídeo. Eu já tinha interesse em fazer alguma coisa com vídeo. Já fazia edições, já trabalhava com alguma coisa desse tipo, mas eu não tinha câmeras. Sim. E, então ali foi a mola propulsora, foi a pandemia. Falei assim, gente, vamos fazer lives de casamento. A primeira live foi da minha irmã. Aí o pessoal, uma menina que inclusive trabalhou, estudou com a minha irmã, me chamou para poder fazer o casamento dela também, porque viu o casamento da Lília, minha irmã. Legal. Uma prima dessa outra menina, de Oliveira, viu, acompanhou lá, começou a chamar também. Sim. E de repente eu estava fazendo 4, 5 casamentos por final de semana. Que legal. Então, assim, e aí ia Carmópolis, de manhã fazia um casamento em Oliveira, à tarde em Carmópolis, à noite em Itaguara, era aquela loucura. E aí, final de semana, a coisa deslanchou e, assim, eu consegui trazer renda, fazer um dinheirinho na época da pandemia. E você, perdão, te interrompi? Não, é porque assim, a pandemia foi a mola propulsora. Eu queria, já tinha planos para poder trabalhar com vídeo também, ter as câmeras, porque a edição eu já fazia. Sim. Mas o que, né, falei assim, não, aí eu fui no banco, fiz um empréstimo lá, e falei assim, vamos meter os peitos aqui e ver o que acontece. E graças a Deus aconteceu e rolou
né? Bom, voltando lá na primeira pergunta, assim surgiu a Fernando Freitas Produtora Audiovisual. As coisas foram acontecendo na minha vida, mas a pandemia foi um marco importante. o marco para poder dar aquele passo que eu já tinha planejado em fazer, mas que estava guardado ali na gaveta para um outro momento. E você, assim, você é um parceirão da Sincar, né? Já há muito tempo. Eu queria saber em que momento que a Sincar entrou na sua vida. Então, olha só, a Sincar, ela deve estar com 32 anos por aí, né? Mais ou menos. A minha história com a Sincar começa lá atrás, mais ou menos assim, com pouco tempo que surgiu a Sincar. Sim. Porque eu, além das escolas, prefeitura, a Sincar também me chamava para poder fazer eventos. Sei. Né, palestras. Nossa, e eu achava aquilo sensacional, porque eu adoro aprender. Adoro aprender. Então eu participava dessas palestras, e eu prestava atenção em tudo. Eu prestava atenção em tudo, e aquilo foi de muita valia na minha vida profissional, porque saber lidar com clientes, saber lidar profissionalmente, postura profissional, né? Com relação a tudo. Então, assim, nos eventos da Sincar, nas festas que eles já promoviam naquela época, lá atrás, na época dos eventos lá no Sítio do Gote, eu já estava lá, e essas palestras. Mas a minha associação veio bem depois. Sei. Mas eu adorava prestar serviço para a Sincar justamente para isso. Porque eu participava de todas as palestras e eu aprendia muito com isso. E o que você sentiu que mudou quando você se tornou associado? Porque levou um tempo até você se associar, mas o que fez você se associar e o que mudou depois que você se associou? O acesso a cursos mais aprofundados... Certo. Eu tive a noção melhor quando eu me associei. Sim. Inclusive o Empretec, eu fiz o Empretec. O Empretec, para mim, foi uma virada de chave, assim, sensacional também. E hoje, eu vou pegar uma fala da Sônia, que ela gosta de dizer que não consegue enxergar um empreendedor sem ser associado à Sincar. E verdade, é a mais pura verdade. Isso aí te abre a visão, te abre os horizontes, as possibilidades. Sim. Porque é muito diferente. Quando você está dentro da Sincar e tem acesso às informações, a esses cursos... Sim. Muda completamente a visão. É muito diferente. E aí, falando assim, né, de futuro, porque a gente olhou para trás, a gente falou de desafio, a gente falou de oportunidade, divisor de águas, mas o que você imagina para o futuro da Fernando Freitas, produtora audiovisual? A intenção da gente é sempre melhorar, crescer, atender mais, abranger mais a região, né, e conseguir oferecer ainda uma estrutura, graças a Deus a gente já está com uma estrutura bem legal aqui, modéstia à parte, né? Hoje a gente já tem aqui 3 ambientes, a gente consegue fazer, a gente já tem 3 ambientes já montados, né? Mas a gente ainda tem possibilidade, de acordo com a necessidade do cliente, a gente alterar tudo aqui, personalizar ainda mais, com essas gravação tanto de podcast, com entrevistas e tudo mais. O futuro a Deus pertence, mas a gente quer sempre trazer mais novidades e não parar no tempo. O que eu sempre tive, carrego comigo, é que o saber não ocupa espaço. É verdade. E a gente aprende todo dia tem uma coisa nova para aprender. Então, o intuito é evoluir sempre, crescer sempre. E se você puder deixar um conselho, a gente está caminhando para o final já, para os empreendedores aqui da nossa cidade, Carmópolis, qual seria o seu conselho? A primeira coisa é associar a Sincar. Se não for associado, porque esses cursos, eles abrem a mente da gente. Verdade. Porque você ter o seu negócio
E eu acho que ele pode estar muito bem formado na sua cabeça, Sim. mas a forma de você lidar com o cliente, saber lidar com situações adversas que todo mundo passa, quando você tem a Assincar do lado e você poder procurar informação para saber lidar com essas situações. Você tem aonde tudo muda. buscar a informação. Exato, né? Exato. Porque é diferente. Hoje a gente tem a informação na palma da mão, que é a internet, com certeza. Mas quando você não vai numa fonte segura buscar essa informação, porque a Assincar tem os profissionais de acordo, capacitados, todo mundo lá, para poder te auxiliar nisso, numa resolução sua, uma demanda sua, isso é muito diferente. É o contato, né? Exatamente. Ter esse contato aí é muito diferente. E outra é que corra atrás dos seus sonhos. Né? De repente, no primeiro momento, Carmópolis é pequeno, não tem campo para o que eu quero fazer. Cara, esquece isso. Se você ama o que você faz bem feito, né? A primeira coisa, se você gosta de fazer e faz bem feito, corre atrás do seu sonho. Tem demanda, né? Tem demanda. O dinheiro vai ser consequência. As coisas vão acontecendo. Sim. Né? Como eu disse, eu nunca... lá no início, há 20, 30 anos atrás, vamos parar por aqui, eu não imaginava que hoje eu teria toda essa estrutura que eu tenho. Né? Eu fui fazendo para atender às necessidades, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo à medida que as necessidades foram crescendo. E hoje eu faço serviços que, sinceramente, eu nem passava na minha cabeça há anos atrás. Sim. Né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Amo o que eu faço e, cara, as coisas vão acontecendo. Então, se você tem um sonho, cara, bota isso para funcionar, porque as coisas vão acontecer. Deus abençoa quem tem boa intenção. Isso é verdade, isso é verdade. Fernando, sua história é uma história muito inspiradora. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de te entrevistar, porque eu acho que isso cria inspiração em outras pessoas. Te tirar de trás das câmeras não foi fácil, mas foi muito proveitoso, muito produtivo e engrandecedor. Tenho certeza que essa entrevista vai encorajar muita gente. Muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço, Ana, por esse bate-papo, né? E que bom ter a oportunidade de estar aqui e ganhar uma caneca. Eu estava doido para ganhar essa caneca. Isso é o seu troféu de entrevista, é verdade, Fernando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Se você gosta de histórias inspiradoras como essa, eu peço que você fique aqui com a gente. Esse é o Assincast, o podcast da Assincar.